Vem mais pra perto de mim, tá muito longe. O meu período de espera iniciou a partir do final do ano de 2017. Quando foi no final de 2017, eu estava em um encontro de jovens e nesse encontro, a nossa pastora, na época a pastora Elane, ela fez um ato profético conosco, falando que cada jovem ali iria receber um papel e esse papel ele iria estar dizendo o que aquela pessoa ela iria escolher, iria fazer no ano de 2018. Então ela profetizou isso. E aí nesse dia eu recebi o papel e no meu papel estava escrito obedecendo o chamado. Pausou? Tá aí? Já. E nesse papel estava escrito obedecendo o chamado. Foi o papel que eu tirei. E aí eu fiquei assim, né, pensativa, como assim, né? O que quer dizer? E aí nesse tempo que eu estava esperando, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar na obra de Deus. E eu fui chamada para trabalhar com jovens. Então, mas tiveram algumas escolhas que eu fiz que não foram tão legais. Por quê? Porque eu não fui tão transparente. Na verdade, eu queria aparentar que já havia superado, né, a separação, mas eu ainda não tinha superado. Eu ainda, no meu particular com Deus, eu sempre falava para Deus que algo ainda me incomodava. Então, o primeiro atitude que eu tive foi que eu vivia no passado. Por mais que eu tivesse escolhido sair daquela relação que não me fazia bem, que não estava de acordo com a vontade de Deus, mesmo assim eu saí do local, saí da situação, mas o meu pensamento ainda estava ali. Eu ainda queria saber como que estava a vida da pessoa, e ali eu tive muitas notícias assim que me entristeciam. Então eu ainda vivia no meu passado, eu ainda não tinha deixado o passado para trás. Então foi uma atitude que eu tomei, que eu digo para você não tomar caso você esteja começando a esperar no Senhor. Eu acredito que a gente tem que viver o presente mesmo, e com Cristo, como a palavra do Senhor diz, a gente vive com novidade de vida. E então eu soube na época, né, como eu procurava saber, eu soube na época que ele... Tá bom. Já? Muito baixo, fala. Já. 1, 2, 3 e já, gravando. Já? E aí na época eu soube que ele já tinha uma outra pessoa e isso machucou muito. Mas mesmo assim, eu lembro que quando a gente separou, como eu pensava que eu poderia ter uma recaída de querer voltar, eu lembro que eu orei muito ao Senhor pedindo para Deus colocar uma pessoa na vida dele. Uma pessoa que ele gostasse, que essa pessoa também gostasse dele. Então eu pedia muita oração. E eu creio que Deus ouviu minha oração, porque essa pessoa está com ele e está com ele até hoje, né? E graças a Deus estão felizes. Mas eu lembro que na época me doía muito quando eu soube da notícia, né? E aí, como nós morávamos no mesmo bairro, eu ainda acabei encontrando eles dois juntos. Então, assim, aquilo me machucava muito, eu chorava muito. Mas mesmo assim, o que eu queria? Eu queria estar também envolvida na obra de Deus. Então, esse foi a primeira atitude que eu tive, que eu acho que não foi uma atitude legal, justamente porque eu vivia no passado e não aproveitava o meu presente, né? Um presente de oportunidades com Deus. A segunda atitude foi: eu não confiava que Deus poderia transformar a minha vida. Então, por mais que eu conhecesse a palavra, que eu ouvisse a palavra, mas eu dizia para Deus: será, Senhor, que eu vou conseguir superar tudo isso, toda essa dor? Será que eu vou encontrar outra pessoa que vai me fazer feliz? Então, eu tinha uma incredulidade dentro de mim. Ao mesmo tempo que eu tinha uma incredulidade, eu tinha uma fé. Então, era uma luta muito grande assim dentro de mim. E Deus, o Senhor sempre trabalhava assim, usando alguém, ou uma ministração, ou um louvor, falando que para Ele nada era impossível. Então eu confiava muito nisso, que para Deus nada era impossível, e Ele transformar a minha vida era algo muito fácil para Ele. Mas aí eu sempre dizia: Senhor, transforma a minha vida, tira essas dores, né? Tira esses pensamentos de insegurança, porque eu pensava assim que a minha vida já tinha entregado todinha naquele relacionamento. Então, como recomeçar, né? O que fazer? Então, eu acredito que essa também foi uma atitude que eu tive que não foi tão boa, porque
eu ainda tinha uma incredulidade ainda dentro de mim que Deus precisava tratar. Terceira atitude também. Eu comparava meu chamado com o meu chamado, meu ministério, meu comportamento. Eu comparava muito com o chamado de outras pessoas. Mas só que Deus, a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele compara a gente a árvores e que cada árvore dá fruto ao seu tempo. Então eu tive o meu tempo com Deus, assim como outra pessoa teve o tempo dela com Deus, dela frutificar, né? Mas eu não acredito, assim, nesse tempo, eu não pensava assim. Eu pensava que, eu tô muito atrasada. Tem pessoas que um dia desse começaram a caminhar com Jesus e já são pastores, já são, né, líderes, e olha como ainda tô minha vida, como está a minha vida. Então eu me comparava muito. Foi algo que Deus precisou trabalhar muito na minha vida, me mostrando que a gente não precisa estar se comparando, porque Deus tem, né, o tempo dele de trabalhar na vida de cada um. Então essa foi a terceira atitude que eu tinha que não me fez bem, de me comparar. E a quarta atitude era que eu queria ganhar almas para o Senhor, eu queria anunciar a palavra do Senhor para várias outras pessoas, mas eu não estava reparando, observando que Deus estava ganhando a minha alma. Então que eu precisava ganhar primeiro a minha alma, estar com a minha alma em paz, estar com a minha alma tratada, estar com a minha alma confiante em Deus. Mas só que como eu comparava a minha vida com outras, né, comparava o meu chamado com outros, eu acreditava que Deus ia fazendo isso no processo, né? E mesmo assim eu queria estar atuando na obra. Então eu acredito que primeiro, como a palavra do Senhor diz, um cego não pode guiar outro cego. Então eu precisava primeiro estar totalmente me sentindo liberta, me sentindo mais curada, para poder ir, né, para a obra. E então foi algo assim, uma atitude minha que eu queria tanto estar fazendo a vontade de Deus, que eu pensava que ganhar almas para Ele naquele momento era a vontade dele, mas na verdade a vontade de Deus naquele momento era me tratar, era fazer eu confiar nele, de que Ele estava preparando um novo começo para mim. Então essa foi a quarta atitude que eu tive, né? Essa atitude de querer ganhar. Tá falso. Então essa foi a quarta atitude que eu tive, de querer estar ganhando almas para o Senhor e não me ganhando, né? Não me tratando. Porque a palavra do Senhor diz pra gente amar primeiro Ele, né? Amar o nosso próximo e também nós mesmos. Então vamos lá para a quinta atitude. Eu achava que os problemas dos outros eram maiores que os meus. E eu me sentia inferior e achava que os meus problemas não tinham que ser resolvidos primeiro. Então eu sempre colocava o quê? A vida do outro, o problema do outro, acima da minha vida, acima dos meus problemas. Sabendo